Olá a todos, está começando agora o programa Na Fronteira do Conhecimento com pautas sobre ciência. Aquela ciência que nos cerca a todo momento e em todo lado e que você não dá por ela. Um programa que vai ao ar todas as semanas aqui nesse canal com um toque luso-brasileiro e sempre, mas sempre, com um convidado especial que conversa sobre assuntos de interesse nas áreas de ciência, tecnologia, inovação, ensino e educação. Por isso, sinta-se à vontade e fique connosco na próxima meia hora. Você já ouviu falar de nanotecnologia? Sabe o que isso significa? Então fique sabendo que essa área veio revolucionar completamente todo o espectro relacionado com o setor produtivo mundial, com especial destaque para a medicina dita tradicional, com a introdução de métodos e de conceitos nunca antes imaginados e que passaram a oferecer uma maior esperança de vida para milhões de pessoas. Com esses novos conceitos surgiu a nanomedicina, que passou a prevenir, combater e tratar um conjunto de doenças que até há bem pouco tempo eram responsáveis por milhares, se não milhões de mortes em todo o mundo. Para nos falar sobre nanotecnologia e nanomedicina, bem como seus desdobramentos relativos, por exemplo, a nanomateriais para diagnóstico médico, nanomateriais para medicina regenerativa e nanomateriais para terapia, além de nanotoxicologia, que está diretamente relacionada com todos esses temas, recebemos hoje em nossos estúdios o professor Dr. Valtencir Zucolotto, pesquisador do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e responsável pela criação do GENANO, o grupo de nanomedicina e nanotoxicologia, um dos grupos pioneiros no Brasil na produção, caracterização e avaliação de testes de nanomateriais na saúde humana e no meio ambiente, grupo este que, inclusive, faz parte da Plataforma Europeia de Regulamentação de Nanotecnologia, designada de NanoReg. Prezado Zucolotto, muito obrigado por estar aqui connosco, por este papo legal com os nossos espectadores. Nanotecnologia, uma palavra composta. Afinal, o que é que quer dizer nano e o que é que quer dizer nanotecnologia? Como é que ela aparece, esse conceito, esse novo conceito? Muito bom. Bom, antes de mais nada, olá Rui, olá a todos que nos assistem. Nanotecnologia é um conceito que trouxe consigo uma ciência relativamente nova em termos de ciência, né? Que é composta, na verdade, por um conjunto de ferramentas para que a gente consiga manipular a matéria numa escala muito pequena, com controle numa escala muito pequena. Essa escala, daí é que vem então o prefixo nano, né? Nano, isso. E com esse controle na matéria, nos materiais, nessa escala muito pequena, ou a gente consegue propriedades totalmente novas com o mesmo material, ou propriedades muito melhoradas daquele material. Então, nano é um prefixo, nano é uma escala de tamanho, né? Se refere a 10 elevado a menos 9 metros. Essa é uma escala de tamanho muito interessante. É um pouquinho maior do que átomos, né? Falando de maneira bem ampla. Átomos são um pouquinho menores, aí, 10 vezes menores do que essa escala, e está aí na faixa do tamanho das pequenas moléculas. Então, nano significa 10 a menos 9, é um prefixo. Então, é a tecnologia que vem da estruturação dos materiais na escala nano. Com isso, nós temos horizontes novos para todas as áreas do conhecimento nas quais nanotecnologia pode prover grandes aplicações. Então, e o que é a nanomedicina e o que é que ela difere daquilo que anteriormente nós considerávamos a medicina tradicional? Porque ela deriva da nanotecnologia. Com certeza, com certeza. Se a gente der uma olhadinha nesse slide que nós temos aqui, a nanotecnologia tem sido considerada por muitos uma grande revolução. E é mesmo, em vários aspectos, uma revolução tecnológica. Como toda grande revolução tecnológica, imediatamente os cientistas pensam em aplicá-la para resolver problemas da nossa atualidade, né? Problemas da humanidade. E os nossos principais problemas são alimentos, geração de alimentos, energia e saúde. Né? São as três grandes classes de problemas que a ciência sempre busca soluções. A nanotecnologia, então, pode e tem sido aplicada na resolução de problemas de geração de alimentos, energia e saúde.
Quando a gente fala de aplicação de nanotecnologia para resolver problemas de saúde, seja tanto em diagnóstico como em terapia, essa, então, sub-área é denominada de nanomedicina. Então, nada mais é do que a aplicação de ferramentas de nanotecnologia para a resolução de problemas relacionados a diagnóstico e terapia de doenças importantes para o ser humano. Por exemplo? Doenças infecciosas que ainda afligem, causam mortes de milhares até de pessoas e crianças em todo o mundo, principalmente no mundo em desenvolvimento ou subdesenvolvido, e doenças também dos nossos tempos, como o câncer, né? São doenças para as quais ainda a cura não é tão eficiente quanto a gente gostaria. Mas o caminho está traçado. Sem dúvida alguma. Zucoloto, a nanotecnologia veio, obviamente, revolucionar todos estes conceitos e métodos que habitualmente existiam e ainda existem na medicina dita tradicional. Por exemplo, dentro da nanomedicina, nós temos os nanomateriais para diagnóstico, temos os nanomateriais para medicina regenerativa, nanomateriais para terapia. Explica um pouco quais são esses conceitos e essas novas metodologias, bem como os impactos que elas causam para o ser humano. O que é que mudou dentro desse conjunto lato? O que é que mudou em relação ao passado? Tá, essa é uma ótima pergunta. Se a gente acompanhar no nosso slide, está bastante didático aqui as aplicações de nanomateriais. Então, essa área que engloba todas essas partes aqui é denominada de nanomedicina. Nada mais é do que a aplicação de nanomateriais em 3 grandes frentes da medicina: medicina diagnóstica, medicina regenerativa e em terapia. Em cada um desses subsetores da medicina, a introdução de nanotecnologia pode trazer uma técnica totalmente nova ou pode tornar uma técnica antiga de diagnóstico muito mais eficiente e a baixo custo. Então, são 2 vertentes de aplicação de nanotecnologia, né? Por exemplo, em diagnóstico, a medicina já usa conceitos de sensores ou biosensores para detecção, para quantificação de glicose ou de outros analitos. Desculpa, o que é um biosensor? É um dispositivo analítico que se presta a medir, a quantificar o quanto de uma molécula está presente no sistema humano, né? No sangue, no plasma e assim por diante. O mais conhecido é o sensor de glicose, aquela fitinha que vende na farmácia, onde o diabético ou pré-diabético faz um furinho no dedo, coloca uma gotinha de sangue na fitinha, insere numa caixa, que é um circuito eletrônico, e a caixinha ali, a eletrônica, te dá concentração de glicose no sangue. Aquilo é um biosensor. Certo. Então, a nanotecnologia pode ajudar. Com nanopartículas e nanomateriais específicos colocados nessa mesma plataforma, a gente pode ter resultados muito mais rápidos, mais precisos e a um custo mais baixo. Essa é uma vertente. Ou a gente pode criar sensores totalmente novos que ainda não estão no mercado, que ainda não existem na clínica médica. Né? Por exemplo, marcadores moleculares. Né? A medicina diagnóstica usa bastante uma ferramenta hoje muito importante que é o imageamento por ressonância magnética, para identificar, entre outras coisas, tumores. Né? Certo. Em alguns casos, quando o tumor é muito pequenininho, ou quando o tecido não apresenta uma grande diferença de densidade, o tecido saudável ou tumoral, pode ser que o tumor passe desapercebido e não apareça na imagem. A nanotecnologia tem ajudado. Nós estamos produzindo nanopartículas magnéticas de óxido de ferro, que são praticamente não tóxicas. Podem, então, uma vez localizadas ao redor do tumor, mesmo que o tumor seja muito pequenininho, ele vai aparecer com um grande contraste na imagem de ressonância magnética e o médico, então, vai identificar que ali tem alguma coisa diferente. Ela marca, ela evidencia esse pequeno indício, não é? Exatamente. E também há outros tipos de sensores, né, para diagnóstico. Há um caso que a gente tem desenvolvido no nosso grupo, de um sensor para leucemia, bastante importante, que de uma maneira ou por medidas ópticas ou por medidas eletroquímicas, né? A gente pode detalhar esse termo um pouco mais à frente, você consegue de uma maneira muito mais rápida do que o convencional analisar se uma célula é leucêmica ou é saudável, né? Essa é a parte de diagnóstico. Aí tem a parte também de medicina regenerativa. Desculpa só interromper um pouquinho o teu raciocínio, mas deixa eu colocar aqui uma dúvida que me surgiu e pode até ser que também possa ser a dúvida do nosso espectador. Isso traz um impacto muito grande em termos de medicina. Espera-se que sim. Mas tudo aponta para que seja um impacto. Estamos falando de nanomateriais para diagnóstico. Sim.
esses nanomateriais para diagnóstico, esses exames que você falou, eles são para serem utilizados pelo médico ou pelo paciente, como uma espécie de um autodiagnóstico? Ótima pergunta. Pelos dois. Há casos em que nós produzimos plataformas, né, sensores, que podem ser usados pelo paciente, como é o caso do glicosímetro hoje que vende na farmácia. Esse conceito de detecção é conhecido na área médica como point of care. Sensores point of care, aqueles que o usuário consegue se beneficiar dele, né, em casa ou no ambulatório. Mas há outros materiais que aí sim faz parte da clínica e da competência médica, né? Onde você usa nanopartículas para contraste, por exemplo. Isso precisa ser feito por pessoas qualificadas em ambiente hospitalar e assim por diante. Então, respondendo a sua pergunta, para os dois casos, tanto para o usuário final, que é o paciente, quanto para o médico. Sempre sob supervisão, obviamente, do clínico, não é? Sem dúvida alguma. Aliás, isso é muito importante você colocar. Quem faz medicina é o médico. Não somos nós aqui os cientistas, né? Nós trabalhamos muito próximo da comunidade médica através de colaborações científicas. Eu tenho médicos que fazem pós-doutoramento comigo no nosso grupo, mas o responsável final para levar essa tecnologia até o paciente é sempre o médico. Entendi. Portanto, essa era a pergunta que eu tinha aqui, que fiquei com essa dúvida. Mas seguindo agora o seu raciocínio para, por exemplo, para a medicina regenerativa. Sim, a medicina regenerativa, a nanotecnologia já tem ajudado de várias formas. Revestindo, por exemplo, próteses e órteses, né, que uma vez implantadas no corpo, promovem um crescimento ósseo, uma integração óssea muito mais rapidamente do que as próteses convencionais. Podem ser cerâmicas ou de titânio, né, metálicas ou poliméricas. E também é uma área nova de medicina regenerativa, onde se faz em laboratório nanofibras, que são fios longos, mas muito fininhos, né? Com a espessura aí 1000 vezes menor que um fio de cabelo, que é a escala nanométrica. E essas fibras, então, são ótimas para você depois crescer células, por exemplo, células-tronco. Cresce, imobiliza as células, fixa as células-tronco sobre essas fibras, e depois, então, em algum determinado momento, essas fibras com as células-tronco podem ser implantadas no paciente no local da lesão, né? E tem a parte mais antiga da nanomedicina, que é a parte de terapia. A principal contribuição da nanotecnologia para a terapia é sempre no conceito de cavalo de Troia. A gente prepara uma cápsula, uma partícula muito pequenininha, 1000 vezes menor do que o diâmetro de um fio de cabelo, coloca lá dentro remédio, medicamentos. Isso no sistema, no corpo humano, ela pode procurar os alvos, um tumor, um órgão que esteja doente, e lá penetrar nas células e dentro da célula liberar, então, esse antibiótico, esse antitumoral, esse remédio, esse medicamento. Legal. Com isso, você ganha muito na qualidade do tratamento, porque você diminui quase que totalmente os efeitos colaterais. O quimioterápico não vai para as células saudáveis ao redor, né? Ou, num cenário ideal, não vai para as células saudáveis, né? Você diminui muito os efeitos colaterais. Isso é muito importante. Porque então, é direcionado exatamente ao ponto, né? Direcionado, esse remédio, esse agente antitumoral, né? Para quem já fez ou quem faz quimioterapia, esse paciente recebe cargas aí de remédios, né? Medicamentos antitumorais para combater as células cancerosas ou tumor. Só que esse medicamento vai para o corpo todo e afeta também as células saudáveis. Claro. Com a nanotecnologia, a gente consegue encapsular esse medicamento dentro da nanopartícula, ela é 1000 vezes menor do que a célula humana. Ela entra na célula e lá dentro, ou até muito próximo do núcleo, até dentro do núcleo celular, ela então libera esse medicamento e mata só as células cancerosas. Isso é muito importante. E tem outra vertente também, que a gente chama das técnicas de hipertermia. Nesse caso, a gente leva partículas ao redor de um tumor, ao redor de células cancerosas, e essas partículas com estímulo externo, por exemplo, luz, se eu jogar luz no infravermelho, que passa um pouco pelos tecidos, né? Atinge a nanopartícula lá dentro, ela aquece alguns graus Celsius, né? 8, 10, 12 graus Celsius, e promove morte celular do tumor. Mas eu só consigo isso porque aquela nanopartícula está localizada lá dentro da célula, né? Ela não está solta no corpo todo. Então, isso é muito importante. São frentes de trabalho aí da nanomedicina. Que já estão avançadas.
Sem dúvida alguma, em escala de laboratório, na fase científica, os conceitos científicos já estão todos implementados, a tecnologia já está praticamente pronta. Muito bem. A pauta do primeiro bloco do programa Na Fronteira do Conhecimento de hoje está completa. Voltaremos com o professor Valtenciso Zuccoloto após um breve intervalo com o segundo e último bloco do programa, onde continuaremos a falar sobre nanotecnologia e nanomedicina. Não perca, já a seguir.